Boa noite, irmãos. A paz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estarem aí com a gente. Esse é um assunto, irmãos, que já está realmente fundamentado. E assunto que já está fundamentado, o máximo que a gente pode fazer é revisão. Quando a gente faz revisão, a gente consegue ajustar erros, a gente consegue resumir o assunto, falar com mais propriedade, a gente consegue acrescentar coisas, mas não mudar, alterar de maneira drástica uma interpretação. Isso não pode acontecer, a não ser que realmente esteja tudo errado. E realmente a linha amilenista, que é muito aceita pela linha calvinista, ela consegue fazer um estrago muito grande no povo de Deus. Então a gente quer revisar o assunto, mostrar que fragmentos da linha amilenista ela está sendo, está entrando de alguma maneira na cabeça dos outros e está confundindo as pessoas. O assunto da primeira da ressurreição e da segunda está muito bem explicado. O problema, o perigo de você entender sobre esse assunto de maneira isolada e começar a inventar coisas é você olhar para textos de Jesus de maneira isolada. Não entender o porquê que ele tem que falar daquela maneira naquele tempo. O Senhor Jesus não pode chegar e despejar um apocalipse na mente dos apóstolos, uma vez que eles não sabiam nem quem era o Cordeiro Pascual, nem que Jesus haveria de morrer e ressuscitar. Jesus fala para os seus próprios apóstolos: vocês têm um coração tão duro ainda que vocês não entendem? Jesus repreende os seus apóstolos de várias maneiras. Teve um ponto ali em que Jesus se transfigurou no meio deles, e ali eles viram Elias e todo aquele contexto que está em Mateus 17, em Lucas 9, e em Marcos também tem esse episódio. Aí, após eles verem ali a conversa de Jesus com Elias e Moisés, um capítulo depois, ou até mesmo no mesmo capítulo, depende do evangelho que você está lendo, você vai ver que os apóstolos queriam orar para destruir os homens. João, ele falou: quer que a gente ore para que desça fogo do céu? Olha só o tanto de coisas confusas que tinha na cabeça deles. Eles não tinham fé para isso, e nem que se tivesse não era para fazer isso. Jesus fala: vocês não sabem de que espírito vocês são. Então veja bem que Jesus não pode falar com muita profundidade as coisas para eles. Tem que respeitar esse momento. Depois nós teríamos os evangelhos sendo escritos, as cartas sendo escritas, o ato dos apóstolos fazendo aquela ponte para que a palavra de Deus chegasse nas igrejas, o trabalho de fundação das igrejas, até chegar o Apocalipse. Ali o Apocalipse a gente ia trabalhar com o assunto. O texto de Apocalipse 20, do 4 ao 6, é um gabarito. E também é um texto que serve de gambito e gabarito. É um texto claro. O Apocalipse é um livro que ele acrescenta coisas que não foram faladas explicitamente em Daniel. Por exemplo, quando você vai ler os 4 animais no livro de Daniel, é um exemplo para explicar a ressurreição. Você vai ver o leão, o urso, o leopardo e a besta com todas as suas características. E no tempo da besta, dos 10 chifres, é o tempo do fim. Não profetiza o 5º reino, nem na estátua, nem nos 4 animais. O anjo não fala, e aí será um 5º reino ou será um 6º reino. Isso a gente não tem, não adianta inventar coisa ali. Por isso que muitos acham que nós estamos na era de Roma ainda. Porque tem Babilônia, Pérsia, Grécia e o 4º animal seria Roma. Falta só acontecer ali os impérios, os 10 reis que vão vir supostamente de Roma, que a cultura nossa é romana. Tem pessoas que acreditam assim, irmãos. Infelizmente é uma mente travada, limitada, que não olha para Apocalipse como deveria, entendeu? O Império Romano, lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, principalmente no capítulo 17, vai ser o 6º reino. Vai abrir interpretações no livro de Daniel. De maneira que quando você olhar para Daniel, agora você vai ver o 4º animal como sendo o 6º. Deus vai estar contando uma história através do 4º animal. Os 10 chifres, na verdade a cabeça do 4º animal vai ser a cabeça do 7º. A 7ª cabeça, vai ser um 7º reino. E aí a gente entende que Deus em Apocalipse está contando o Egito e a Síria antes, e depois começa a contar a Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Roma está sendo o 6º. E por isso que há necessidade do anjo falar para João: João, a besta que você viu, aquela de Apocalipse 13, que foi mostrada para você, que tem 7 cabeças e 10 chifres, semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, fazendo referência para Daniel, era e não é. Não é o fim agora, no tempo do 4º império.
Ela vai aparecer no futuro. Ou seja, sem o Apocalipse, não tem como a gente entender isso em Daniel. Não tem, não adianta, você pode ser... Nem o apóstolo Paulo era capaz de entender isso. Porque Deus iria pegar a cabeça de todos os animais. O leão tem uma cabeça. O urso tem uma. O leopardo tem 4. Dá 6. E o quarto animal, uma cabeça. 7. Pronto, 7 cabeças. 10 chifres. Só tem 10 chifres no quarto animal. 7 cabeças e 10 chifres. Semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Só Deus poderia fazer isso e acrescentar os impérios. Então, o que acontece? Nós estamos tendo acréscimos no livro de Apocalipse, tanto de tempo como de detalhes. É a mesma coisa, você lê Daniel 12 de maneira isolada, você não vê ali um intervalo de 1000 anos entre a ressurreição dos justos e dos injustos. Mas em Apocalipse 20 é claro, irmãos, texto de gambito e gabarito. Não tem que inventar uma nova moda, não precisa disso. E essa nova moda, ela é confusa, sabe por quê? Porque ela tem fragmentos da linha calvinista, amilenista. E nos calvinistas, que tendem a ser amilenistas, eles não creem no milênio. Por isso que eles interpretam que a primeira ressurreição não é agora quando Cristo vier. Eles interpretam que a primeira ressurreição acontece espiritualmente, agora. Tipo, quando Paulo escreve lá em Efésios 2, nós ressuscitamos com Cristo. Ele escreve, não escreve? Nós ressuscitamos. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Com uma mente louca, eles interpretam que a gente já está lá. Então aquilo foi a primeira ressurreição para eles. E a segunda será quando Cristo voltar. Ou seja, não tem milênio. Milênio estaria acontecendo agora. Dentro dessa linha louca deles, que eles colocam a ressurreição de justos e de injustos junto. E para basear isso, eles pegam as palavras de Jesus de maneira isolada. Porque Jesus fala de ressurreição de justos e de injustos, parece que é ao mesmo tempo. Porque Jesus não fala de milênio, não fala de coisas profundas. Essa é a linha amilenista calvinista. Porque eles não creem no milênio e dentro do raciocínio deles tem mais consistência. Agora, pessoas que acreditam no milênio, começar a inventar, pegar fragmentos de linhas amilenistas e abraçar um pedacinho disso, isso é um atraso no evangelho. É um absurdo fazer isso. Entendeu? Então, olha só, Jesus, ele fala de ressurreição de justos e de injustos e pela leitura que a gente está vendo nas palavras dele, parece que é tudo junto. Por exemplo, vou ler aqui 2 textos para vocês. E é bem rápido, não vou nem pôr na tela. João 6,39 diz assim: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, que eu ressuscite no último dia. Não é justo? Ressuscitando no último dia? Esse último dia não é considerado para a gente, lá o toque da 7ª trombeta? Ok. Jesus repete isso algumas vezes mais aqui, mas quando chega em João 12, olha que interessante. Vamos comparar um texto com outro e vamos tirar uma conclusão rápida. João 12, verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa a julgará no último dia. Soma uma coisa com a outra. O último dia, Jesus quer que nenhum se perca. E esse último dia, a gente sabe que é o toque da última trombeta. Mas aqui ele está falando que os que ouviram a palavra dele e não aceita, a própria palavra que eles ouviram vai julgar eles. Quando? No último dia. Ou seja, injustos vão ressuscitar também. Ou seja, eu comparei um texto com o outro, anulei o texto que Pedro falou de João 5, que faz referência direta com Daniel 12, joguei fora, não me interessa, e aí eu vou lá em Daniel 12 para falar, tá vendo? É tudo junto. Mas e o que eu faço com Apocalipse 20? Você está vendo? Que interpretação doida? Ou seja, o último dia dos eleitos que o Senhor Jesus não quer que se perca, não pode ser o último dia desses daqui que vão ser condenados. Porque Jesus já falou de julgamento de justos e de injustos, e dentro dos profetas, olha, fique admirado, dentro dos profetas a gente tem um intervalo de 1000 anos entre uma ressurreição e outra. É que eu não separei esses textos aqui para fundamentar, mas está em Isaías 25, Isaías 26, somando com alguns outros textos da palavra. Agora, em Apocalipse 20, o Senhor juntou tudo.
Tudo que estava espalhadinho o Senhor juntou. Não pensa que se não tivesse Apocalipse 20, versos 4 e 6, nós não seríamos capazes de entender o tempo de milênio e a ressurreição de um para outro. Não pensa. Paulo já entendia, ele não tinha Apocalipse. Vocês entenderam como a gente pode fazer uma matemática errada das palavras de Jesus? Acontece que Jesus, ele não pode falar de milênio aqui, não porque ele não saiba. Ele não pode falar porque os apóstolos não vão entender. Ele tem que falar que justos e injustos vão ressuscitar, e os que fizeram bem para a vida eterna, os que fizeram mal para a vergonha eterna. Ele tem que falar isso porque ele tem que evangelizar e repreender e exortar. Só que ele não pode falar em relação a tempos, a julgamentos, porque os apóstolos não eram capazes, nesse tempo aqui, eles não eram capazes de compreender, nem sabia que Jesus era o Cordeiro Pascual. Já pensou se Jesus fala aqui, ó, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará depois dos 1000 anos, depois que Satanás for solto, enganar as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e aí vier o trono branco, e o céu e a terra fugir do trono branco, essa palavra o julgará nesse último dia. Para que Jesus ia fazer isso aqui? Ia ser um escândalo. Mas ele não pode deixar de falar da ressurreição de ambos os grupos. Compreendeu? Olha só, a diferença de um trono para o outro, a gente já vê. O trono de Cristo vai ser para galardoar e para condenar. E só ressuscita os santos. O trono branco, o grande trono branco, vai ser para galardoar e para condenar. E ressuscita todos os mortos de todas as épocas. Os ninivitas, a rainha do sul, todos ressuscitam ali e cada um vai tomar uma direção, uns para julgar, outros para serem condenados. No trono de Cristo, o céu e a terra não fogem desse trono. No trono branco, que é o trono do Pai, o céu e a terra fogem. No trono de Cristo, as pessoas passarão por um trono para entrar num reino onde a morte existe. No trono do Pai, as pessoas passarão por esse trono para ir para uma eternidade onde a morte já não existe. Ou seja, o trono branco ele é mais glorioso e é algo superior ao do Filho. Tanto é que o Filho, ainda que o reino do Filho seja espetacular comparado aos 6.000 anos que nós vivemos, né? Ainda que o reino do Filho seja espetacular, maravilhoso, ainda vai existir morte, ainda vai existir pecado em uma intensidade bem pequena, mas vai existir. A justiça vai habitar, né? Mas o trono do Pai é incomparavelmente maior. Por isso que tem essa superioridade do Pai sobre o Filho. O Filho é Deus, é divino. Não preciso ser trinitariano para acreditar na divindade do Filho, mas você vê que o Pai está sendo maior em todos os aspectos. E quem entrega o reino para quem? Não é o Pai que entrega para o Filho. O Filho que entrega para o Pai. Então, essas são algumas poucas diferenças, né, entre os tronos, que são, na verdade, grandes diferenças. E o Filho não fica magoado com isso. O Filho, que é o Todo-Poderoso, que é Deus, não fica magoado com isso. Porque ele é divino como um pai. Ele é divino como pai. Ou seja, tem pessoas que não admitem isso, né? Mas Jesus, lá em Apocalipse 3, ele chama o Pai dele de meu Deus. Ele admite que o Pai é Deus sobre ele. O Pai não vai falar que o Filho é Deus sobre ele. Mas o Filho dá esse testemunho. São coisas, irmãos, que estão escritas literalmente na Bíblia e a gente deveria acreditar.